Bom dia a todas. Em primeiro lugar, agradecer a abertura do SOS Corpo em fazer esse diálogo e considerar o aspecto da religião, mostrando também que é possível, no meio religioso, a gente poder fazer reflexões feministas. Eu diria que não é só possível, mas é urgentemente necessário. E quando foi feito o contato para essa roda de diálogo, foi dito que era para falar sobre os conservadorismos, os fascismos e fundamentalismos, considerando o espaço de atuação onde eu nesse momento estou, que é no Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Aí eu juro que desde que chegou o e-mail eu estou pensando, caraca, como falar, porque é evidente que uma provocação dessas instiga a gente a pensar na nossa própria trajetória. O Conselho Nacional de Igrejas, onde eu trabalho, ele é formado por 6 igrejas. Entre essas igrejas estão a Igreja Católica Romana, a Evangélica de Confissão Luterana, a Presbiteriana Unida, Síria Ortodoxa de Antioquia, Episcopal Anglicana e a Aliança de Batistas do Brasil. É um espaço eminentemente masculino, onde a teologia patriarcal está bem presente, apesar de ser um espaço ecumênico, mas a estrutura do conselho, ela é uma estrutura patriarcal, ela é hierárquica. Eu sou a primeira mulher a ocupar a função na Secretaria-Geral deste conselho. E o desafio de ocupar esse espaço é bastante grande. Mas antes de falar do Conselho de Igrejas, eu preciso falar da trajetória minha dentro de uma igreja. Eu fui criada dentro da igreja, dentro de uma igreja que chega ao Brasil com a imigração alemã. Eram pessoas, camponeses, camponesas, trabalhadores, trabalhadoras que foram literalmente expulsas da Alemanha no período de crise econômica, num acordo entre o Império Brasileiro e o Estado alemão, um acordo racista, é importante dizer, porque esses imigrantes vieram para cá dentro de uma política do branqueamento de raças. E dentro dessa igreja eu fui criada, porque a igreja ela se formou aqui no Brasil não como um projeto missionário, mas como um projeto de manutenção de uma cultura. Então a igreja ela se formou por causa da imigração e não por causa de um projeto de missão. E eu não preciso dizer para vocês que a educação, a criação familiar era uma educação bastante patriarcalizada, com a figura forte do pai, da família tradicional, de tudo isso que todas nós conhecemos. Quando fui fazer teologia, eu fui fazer teologia como uma forma de sair de casa. Porque, na verdade, o meu grande desejo era fazer psicologia. Mas o meu pai disse, não, mas tu não vai sair para uma cidade, morar, sabe-se lá com quem. Eu sou a única filha mulher da minha família. Então, e sou a mais velha. Então, o controle era realmente bastante forte. E uma vez conversando com o pastor,
sobre esse controle paterno, porque eu sempre tive uma rebeldia dentro de mim. Brigava pra caramba com meu pai, com a minha mãe, ficava furiosa porque ela aceitava tudo que meu pai dizia. Então eu era realmente uma jovem problemática. Ainda bem. E conversando com o pastor, ele disse: Rome, eu sempre dizia, Deus o livre eu casar, porque eu sabia, meu pai achava que só podia casar com descendente de alemão. E eu dizia, eu nunca vou casar com Hans, com Fritz e com Franz. Era uma forma de brigar contra esse autoritarismo. E aí o pastor disse para mim: Rome, a única forma de tu sair de casa é tu indo para São Leopoldo na faculdade de teologia. E eu disse: Deus o livre. E ele disse: não, você vai para lá, e depois lá em São Leopoldo tem a Unicinos, em Porto Alegre tem a URGS. Aí tu cria a tua liberdade. Eu pensei, esse pastor aí tá certo, eu vou fazer isso. Aí fui, entrei, passei no exame que a gente tinha que fazer, mas passei pensando assim, qual é a porta de saída desse negócio? Só que eu tive a sorte de entrar num período na faculdade de teologia, lá de São Leopoldo, da Igreja Luterana, em que a gente tinha um ambiente de debate e reflexão teológica muito intenso. Eu entrei em 92, no contexto de discussão dos 500 anos de colonialismo. E lá, a semana teológica que teve foi sobre os 500 anos. E tinha um grupo de teatro popular na Este, que se inspirava no Augusto Boal. E esse grupo de teatro popular, numa manhã de seminário dentro da semana teológica, fez uma intervenção de teatro. E nessa intervenção de teatro, o roteiro, vamos dizer assim, o texto deles era de um grupo de alienígenas chegando na Terra e dizendo pra gente que a Bíblia não era o livro sagrado, que a gente acreditava no Deus falso, e aquilo que a gente historicamente achava que fosse a palavra de Deus, que aquilo não era a palavra de Deus. E eles fizeram toda uma cena com tambor e por aí vai, e nos levaram para o lado de fora do auditório. E lá fora tinha todo um espaço, um caldeirão montado, e eles pegaram a Bíblia e começaram a rasgar e jogaram a Bíblia dentro dessa panela de ferro, e ficou todo mundo em silêncio, sem reação, e daqui a pouco a Bíblia foi queimada. Aí as reações foram as mais variadas. Alguns começaram a chorar, os professores ficaram sem saber o que fazer. O palestrante do dia era o Pilavares, que era um comunista histórico lá de Porto Alegre, e ele só dizia: eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada. Apavorado. E alguns colegas meus que tinham entrado comigo na faculdade começaram a gritar: isso aqui é um lugar de louco, isso aqui é um lugar de louco. Mas eu pensei, pô, isso aqui é um lugar bom, porque ele vai desconstruir uma série de coisas que são incômodas. E foi muito interessante o processo de condução que a faculdade de teologia naquela época fez. Os professores e as professoras lá foram muito sábios. Primeiro teve uma pressão toda das comunidades de expulsar os nossos colegas,
que fizeram a intervenção, eles colocaram aqueles sacos de supermercado de papel que tinha antigamente na cabeça. Então, eu fiquei sabendo há pouco tempo, uma das pessoas que estavam participando, porque eu disse, olha como essa história me marcou. E ele disse, eu fui uma das pessoas que ajudou a construir a proposta. E a Faculdade de Teologia fez uma discussão com a gente mesmo, chamando a atenção para as hermenêuticas bíblicas, de que realmente a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas a Bíblia é um livro que pode conter a palavra de Deus, mas essa palavra, dependendo de como ela é interpretada, ela pode ser sim muito opressiva. E isso foi um divisor de águas na minha vida. Depois, a gente lá organizou um grupo chamado, nós estudantes de teologia, um grupo pequeno de estudantes, criamos um grupo que se chamava Apoio, Solidariedade e Prevenção à AIDS. E a gente começou a trabalhar com profissionais do sexo, a acompanhar pessoas soropositivas no hospital. A gente foi muito instigado por um professor que nós tínhamos, o Richard Wanger. E essa nossa atitude também causou um grande escândalo dentro da igreja, porque a gente ingenuamente começou a cobrar da igreja que a gente queria dinheiro para comprar preservativo, para distribuir preservativo na rua. E isso foi, mas essa gente está maluca, eles não entenderam nada. E toda a elaboração teológica feita a partir dessa experiência, ela partiu muito do contexto do trabalho desse nosso grupo que nós criamos, o ASPA, que a gente, no diálogo, no contato com mulheres, homens, das mais diferentes orientações sexuais, travestis, transexuais, na época não tinha tão fortemente essa discussão. Mas a provocação dessas pessoas é que nos confrontava também com as nossas limitações, com a nossa compreensão de Deus e com o nosso próprio preconceito. Eu digo que a consciência feminista, ela foi se desenvolvendo em mim, na minha experiência pessoal, na Faculdade de Teologia. Nós tínhamos a cadeira de Teologia Feminista, e os textos da Ivone são textos que é impossível dizer, todos eles. A história da Ivone é uma história que nos marca muito, que nos define muito. E toda essa consciência, que é uma construção de consciência permanente, ela começou com o estudo da teologia. E no Conselho Nacional de Igrejas, atuando ali, eu não posso negar essa construção. Então, diariamente, naquele contexto que é patriarcal, que lida com algo tão absolutizado como é a religião, é naquele contexto que diariamente a gente precisa ficar pé e afirmar a nossa posição. Eu digo que não é fácil, principalmente nesse contexto atual em que a gente vive, que, como diz aqui o próprio título da roda de conversa, de fascismo e fundamentalismo, a gente é diariamente instigado. Aí eu acho que a Sônia comentou ontem do quanto esse contexto também reflete na gente. Dentro das igrejas a gente é taxado de ser incômodo, de desacomodar, de fazer discursos que as comunidades não querem ouvir, como se comunidade fosse uma coisa que não tem rosto, que não tem corpo, que não tem gênero, que não tem sofrimento, que não tem mulher sendo agredida, que não tem mulher sendo vítima de feminicídio, como se as comunidades cristãs fossem assim um negócio super perfeito. E levar essas problemáticas para dentro do conselho
eu tenho isso como coerência de vida. E com isso, é claro que em vários momentos, como a Sônia também já foi lá por causa da atuação dela na SESI, eu já fui criminalizada, eu já fui ameaçada de expulsão da igreja. Embora a nossa igreja tenha uma teologia que não expulse ninguém, porque a gente se considera pecadores e pecadoras, então todo pecador tem direito ao perdão, né? Ou toda pecadora em tese teria direito ao perdão, mas eu já fui expulsada, eu já fui ameaçada de ser expulsa da igreja, já fui ameaçada de sofrer processo disciplinar por causa da minha vinculação com o diálogo interreligioso. Participei uma vez de uma audiência pública sobre escola sem partido em Brasília, e ali também deu uma confusão gigantesca. Eu fui ameaçada de morte, tanto por pessoas da igreja quanto por pessoas fora da igreja. Também fui criticada por movimentos contrários à escola sem partido, dizendo o que uma pastora está fazendo lá, se a gente se mete em tudo. Então, sempre onde a gente está, a gente precisa se explicar. Dizer, olha, eu sou pastora, mas eu sou religiosa, mas... E às vezes a gente brinca, a Sônia, a Sibeli, eu e outras companheiras, será que a gente ainda vai dizer que a gente é pastora? E aí eu acho que a gente tem uma postura política que é a seguinte: sim, a gente vai dizer. A gente vai dizer porque igreja, para começar, não é instituição. Igreja é um movimento. E quando iniciou lá atrás, era um movimento de ruptura. Era um movimento das margens. Não era um movimento institucionalizado. Igreja não era de homens. As igrejas foram feitas por mulheres. Haviam discípulas, haviam apóstolas. Quem é que manteve financeiramente o movimento de Jesus? Não foi Pedro, não foi Paulo, mas foram as mulheres. Foi Maria Madalena, foi Maria, mãe de Jesus, foram as mulheres da comunidade primitiva, foram elas que mantiveram esse movimento. Então nós temos espaço sim ali dentro. E nós queremos falar sobre os temas, sobre as problemáticas sociais que nos assassinam diariamente. Assassinam desde a perspectiva moral, assassinam desde a perspectiva da nossa construção e elaboração de conhecimento, de teologia. A gente faz teologia, a gente tem capacidade de pensar, a gente não é burra. Que nos assassinam no corpo, que nos assassinam na alma, que nos assassinam porque aqui não existe política de descriminalização do aborto, e que nos assassinam por causa da hipocrisia teológica, de fingir de que essas realidades cotidianas vividas pelas mulheres não estão presentes nas igrejas. É óbvio que não. Basta a gente atuar lá na comunidade. Eu já fui pastora de paróquia, agora eu estou numa instituição, mas eu trabalhei em paróquia durante muito tempo. E eu sei muito bem o que as senhoras que se reuniam lá na nossa igreja, tem a Ordem das Senhoras Evangélicas, a OASE, que reúne as mulheres da nossa igreja. Eu sei muito bem o que a gente conversava nos nossos grupos, nas nossas reuniões quinzenais. De elas contando do quanto que elas apanhavam,
da dificuldade que foi criar os filhos e ter o marido que chegava em casa e exigia a casa limpa e a comida na mesa. Então, assim, lidar com os conservadorismos e os fundamentalismos é algo diário das nossas vidas. E a gente vive os impactos dessa opção, que eu diria, a gente pode muito bem sair desse espaço. Mas eu acho que hoje permanecer no espaço religioso, no espaço cristão, é uma opção. Estou ali porque eu quero. E vou ficar ali porque eu quero. E mesmo que resolvam tirar, eu vou ficar ali porque eu quero. Porque ninguém é dono da minha fé. A minha fé sou eu que construo a partir da minha experiência. Ela é graça de Deus. E esse Deus, para mim, ele não é Senhor. Ele é mulher. Ele é um Deus que não tem gênero, porque ele pode ser muitos rostos, muitas histórias e muitas vidas. Então meu tempo já acabou, é uma roda de conversa. Não pensei em fazer uma construção assim mais elaborada, mas pensei em falar da experiência de vida mesmo, porque também é um momento de encontro com a gente mesmo, de uma grande oportunidade para a gente poder refletir sobre as nossas trajetórias pessoais. Aí eu acho que depois, na continuidade da roda de conversa, eu posso continuar partilhando. Obrigada. Ela nunca foi praticada. A Igreja Católica, ela é tão fundamentalista quanto qualquer igreja protestante, evangélica. Agora, toda e qualquer tradição religiosa, ela é plural, como a Ivone disse. Existem vários catolicismos, como existem vários protestantismos e existem vários evangelismos. A questão é que a gente precisa pensar, como brasileiro e brasileira, na nossa relação com a religião. Porque se pensar historicamente, o Brasil sempre foi considerado o país mais católico do mundo. Então as nossas mentes, elas são catolicizadas, tá? São catolicizadas. E se a gente quer dialogar com o povo, a gente precisa tomar muito cuidado com uma coisa. Evangélico, pentecostal, não pentecostal é sinônimo de fundamentalista. Bom, ali já encerra a porta de diálogo. Porque as pessoas vão dizer assim: eu sou fundamentalista, então eu vou falar com essa daí. Não, católico não é fundamentalista. É. Porque eu circulo muito nas comunidades religiosas. E o que eu tenho escutado de bispo impedindo atividades que falem da temática de gênero são muitos relatos de teologia feminista. E a questão é que isso vem de uma forma muito mais sutil. Muito mais sutil. Todo o movimento da ideologia de gênero, ele é financiado pelo Vaticano. Só que a voz dos que aparece é a voz de fundamentalistas evangélicos. Então o que a gente precisa é problematizar aqui no nosso país o papel do cristianismo. O cristianismo é ruim? Não. Como toda e qualquer religião, o cristianismo tem aspectos muito positivos e ele pode contribuir muito para os processos libertários. Mas, infelizmente, o cristianismo hoje é a tradição de fé que o capitalismo, que o sistema financeiro neoliberal tem potencializado
essencializado aqueles aspectos mais violentos, mais agressivos e assim por diante. E isso o capitalismo é muito hábil, porque aqui ele mobiliza o cristianismo, no Oriente Médio é o Islã, nos países asiáticos é o budismo, na Índia é o hinduísmo e por aí vai. Esses aspectos. Porque a religião é um fenômeno fantástico para destruir, assim como pode construir. E aí, pegando o Bolsonaro, para mim, o Bolsonaro é a síntese perfeita. O Bolsonaro conseguiu manipular muito bem o aspecto religioso, porque ele nunca abdicou da origem católica dele, mas ele fez o batismo nas águas, sem renunciar ao batismo católico. E a gente sabe que na tradição pentecostal, se eu sou batizada luterana e viro pentecostal por qualquer razão, eu tenho que renunciar ao meu batismo, eu preciso ser batizada, porque eles dizem que o meu batismo não vale, porque ele foi feito quando eu era bebê e eu não tinha consciência. Então tem que ser rebatizada. E o Bolsonaro foi lá no Rio Jordão, se batizou, mas não renunciou ao batismo católico. Então ele virou um híbrido cristão. E com isso ele consegue manipular as forças conservadoras da Igreja Católica e as forças conservadoras de todas as igrejas protestantes que existem no país. Movimento pró-Bolsonaro é forte na minha igreja, é forte na Igreja Metodista, é forte na Igreja Universal, é forte na Igreja Católica. Então tem que problematizar no que está virando o cristianismo nesse país. Eu quero discutir isso, porque lá para a mulher neopentecostal, da Universal que sofre violência, eu preciso conversar com ela. Olha, mas será que Deus quer realmente que a senhora sofra? Eu não tenho que chamar ela de fundamentalista. Ela nem sabe o que é fundamentalismo. Deus para ela é uma forma de resistência à pobreza, a essa vida caótica, horrorosa, de violência que ela vive. E aí com isso já te respondo. Eu acho que o que a gente precisa é fazer a pedagogia da escuta. É chegar lá na senhorinha, eu lembro quando eu era estudante de teologia, a gente ia falar no 8 de março, a gente ia para toda a periferia lá de São Leopoldo, perguntava: a senhora sabe que hoje é o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher? E ela dizia: não. Então podemos conversar sobre isso? E aí a gente ia batendo papo com elas. É chegar lá na casa e dizer: se a senhora aceita tomar um café comigo? Posso tomar do seu café? E começar a conversar, escutar ela, ouvir e começar a problematizar. Será que mesmo Deus quer que a senhora apanhe? Será que isso é legal? Será que Deus não está do seu lado, segurando na sua mão quando a senhora vai lá denunciar o seu marido agressor? A gente precisa se apropriar dessa linguagem religiosa para chegar. E aí outra coisa, os pastores, a tendência é fazer as perseguições individuais. Mas padre e bispo, eles impedem com o autoritarismo que lhes é investido. Então, a gente precisa, como movimento feminista, refletir sobre o patriarcalismo religioso, que está presente em todas as tradições de fé. E aqui no Brasil, em todas as expressões do cristianismo. E para terminar, negócio da família lá, a Secretaria da Família, está na mão da filha do Ives Gandra. Isso não é por nada. A Igreja Católica é muito sutil. Ela está no STF, assim como está na... Então, o Bolsonaro falou de um ministro terrivelmente cristão. Esse terrivelmente cristão ou evangélico, é isso, é para negociar, mas está lá a mulher
a filha do Ives Gandra na Secretaria da Família. Quando lá na época do Lula, a ministra da Mulher queria falar na ONU, ou sei lá onde, sobre o tema do aborto, foi a CNBB lá conversar com o Lula e disse, olha, ela não pode falar do aborto. E ela teve que calar a boca. Ela não pôde falar. Então, esse poder religioso sempre esteve no espaço político e no Estado brasileiro. E a gente precisa assumir, nunca existiu laicidade do Estado no país. E o cristianismo sempre interferiu na política. Eu acho que a gente precisa pôr ponto nos is para começar a fazer uma conversa honesta e sincera. Senão a gente vai cair no risco de separar os bons e os maus. E aí a coisa vira perigosa.